Quando a gente fala sobre perfil de vendedor, sempre tem aquela dúvida, né? Porque eu até brinco com vocês, você brinca comigo, né? Eu não tenho aquele perfil dominante. O perfil primordial é o influente. Então tem muita gente que fala, não, o vendedor tem que ser o perfil dominante, tem que ser o cara que vai colocar o... né, pra atorar nesse sentido. Qual que você considera que seria o perfil ideal do primeiro cara que eu devo contratar pro meu time? Ou seja, o vendedor 01 da minha equipe a partir de agora. Qual que é o perfil da esposa ideal? Tem o perfil dominante, influente, para ter uma esposa, por exemplo? Não, vamos mais longe, de um filho ideal. Não tem, cara. Para com esse papo, entendeu? O cara tem que ser um auto-D, um executor. Para com isso, cara. O mundo não é assim. É lógico que, sim, dependendo... Facilita. Facilita. Mas não é... Primeiro, quem que tem estrutura dentro de uma agência para pôr um... A gente, por exemplo, tem um psicólogo contratado aqui. Mesmo assim, você não consegue filtrar. Pôr um disque para rodar com todos os... Cara, não é assim que eu acho que essa pergunta a galera faz, mas não é essa pergunta a ser feita. Massa. A pergunta a ser feita assim, como eu com o meu processo, crio um pitbull, cara. Pitbull no bom sentido, né? Como eu crio um cara que ataca, como eu crio um cara de relacionamento, como eu crio... Boa. Por quê? Porque daí dentro do seu time... Como eu crio meios para um cara influente vender, como eu crio meios para um executor ser organizado e não perder o foco, entendeu? Essa é a visão que eu preciso ter, cara. E isso é massa porque aí também não tira a responsabilidade do gestor. Não tira. Massa, cara. Porque às vezes a galera... Cara, esses dias eu tava vendo sobre isso, as pessoas falam, me perguntam muito também sobre isso. E sim, eu acho que se a gente talvez mapear, fazer uma pesquisa, tá ligado? A gente vai encontrar, talvez, ali um perfil que seja 5% melhor, 10% melhor, mas não é regra, cara. Não é regra, entendeu? Se você tem um processo, você vai dar condição. E outra, não adianta você idealizar aqui um cenário de que você vai conseguir, às vezes, ir pro mercado e trazer esses caras em série. Não é assim. Não é. Ok? Então, um executor, um cara dominante, por exemplo, pô, ele tem inúmeras habilidades que são boas. Só que esse cara é péssimo de produtividade. Ele perde o foco direto, entendeu? São pessoas que têm dificuldade com ferramentas. E será que é só isso? Né? Uma pessoa influente. Pô, ela é uma baita pessoa para relacionamento. Né? Só que ao mesmo tempo, além da, não diria necessariamente apenas a dispersão, é uma pessoa que tem poucas vezes profundidade nas coisas. É uma pessoa que ela não consegue vencer barreiras que às vezes assim, cara, é comigo, dá pra mim, vem pra cá. Né? Às vezes a autoestima um pouco baixa em alguns aspectos. Então assim, cara, o mundo é esse. Eu digo pra você, Léo, as pessoas mudam. Então hoje você é assim, faz os disques da vida ali, o teste você vai ver. Daqui um ano você é outro. Você é outro cara. Porque você amadurece, você melhora. Então você tá contratando um cara lá, não, esse cara aqui é executor, tal. Pô, que fase que ele tá da vida dele? É um cara mais jovem, um cara mais desbravador, tá entendendo? Um cara muito mais, tipo, tem muitas convicções, ele sabe como que é a vida, ele e tal. Daqui a pouco esse cara vem e casa, pô, ele já vai pra outra vibe. Ele tem filhos, vai pro estável, já muda, uma outra vibe, cara. Eu lembro, eu devo ter feito os testes de disque aí, sei lá, umas 5, 6 vezes, até mais, acho, na minha vida. Então, eu percebo como eu também mudava. Então, uma época era uma coisa, outra época era outra. Eu lembro quando uma pessoa foi aplicar um teste aqui na agência, isso há uns 6 anos atrás, eu acho. E a pessoa era um amigo meu de tempo atrás, que tinha trabalhado comigo em uma outra empresa, que estava ali aplicando. Ele falou assim, Gui, você é tal coisa, né? Putz, deu tudo diferente do que ele... Por quê? Porque naquele momento, talvez a gente conviveu muito mais novo e tal, tinha uma pegada, um conceito. Então, se você me perguntar, eu não acho que isso é o mais importante. Agora, se a gente for, depois de fazer esse discurso, sim, se você está começando uma operação, cara, vamos colocar, você precisa de muita energia, você precisa de um desbravador, você precisa de alguém, cara, que compre a sua briga, que saiba que não tem tantos processos, que o negócio é resolver problemas mesmo, cara. Então um alto D aí vai te ajudar, entendeu? Agora depois para organizar essa parada, talvez não seja essa pessoa o perfil. Agora, não aposte todas as suas fichas, cara, nisso, porque primeiro, cara, o ser humano eu acho que é muito mais complexo do que essa parada. Né? E às vezes você tem uma operação de RH, com psicólogos, com tudo, os caras não conseguem mapear, te entregar o que você precisa. E outra, né? Há uma escassez de mão de obra no mercado, em qualquer área, especialmente mão de obra para parte operacional, digamos assim, né? Então você tem que formar os vendedores ou as pessoas comercial
você tem que ter essa responsabilidade. E é natural também, você falou sobre, né, o vendedor em série, por exemplo, serial sales, né, como o pessoal comenta também no mercado fora. Cara, se eu tenho uma escassez de mercado e eu quero trazer um cara de alto nível, até mesmo na questão de perfil, né, de perfil pessoal, eu vou ter que estar disposto a desembolsar mais, porque é um cara Lógico, que vai custar muito mais. E quando a gente está falando de uma operação que está se estruturando agora, eu não posso contar com que isso vai acontecer, porque geralmente eu vou precisar do máximo de resultado com o menor investimento possível nesse início de projeto. Mas aí, cara, pensando na tua experiência, quando você começou a construir esse processo, começou a contratar essas pessoas para o time, você já tinha um roteiro, eu lembro que você começou a estruturar, né, essa parte de roteiro, de processo, porque você tinha ido para o campo de batalha, mas como gerenciar essa equipe agora? Como certificar que esses teus vendedores estão replicando o processo, estão efetuando os processos que foram desenhados anteriormente? Boa, primeiro passo, Léo, é ferramenta. Né? Tem que ter... O vendedor... Eu sou um vendedor. Você é um vendedor. Né? O vendedor, ele é um cara... Como os outros, mas vamos colocar assim, é um cara mais do que inteligente. Ele é esperto. Entendeu? Então, ele te enrola, se ele quiser. Ele é safado. Sou vendedor, eu falei vendedor. safado. Né? Sem vergonha, vagabundo. Não é isso, né? Lógico. Né? Mas, tipo assim, é uma pessoa esperto. Então, ele sabe, né? Por que eu tô falando isso? Porque se você confiar simplesmente numa conversa, enfim, a tendência é que você chega lá e o cara te lograr. Por isso que eu falo, né? Quando for entrevistar um vendedor, você tem que estar preparado, porque o cara te enrola, entendeu? Então, primeiro, ferramenta. A gente já teve experiências, até, só para comentar, de caras que, cara, na entrevista foram monstruosos. Muito. E depois, quando chega na operação, o cara vê que é completamente diferente. Gatinho. Então, assim, primeiro, ferramenta. Por quê? Porque quando você tem ferramenta, cara, você consegue pedir registro de atividades. Ok? E essas atividades, cara, elas vão gerar indicadores. E esses indicadores, eles vão mostrar para você o quanto é previsível, ou melhor, eles vão trazer previsibilidade para você ver o quanto de governança tem nesse negócio, para a gestão de um time de vendas, ok? Então, ferramentas é muito importante. Segundo, cara, é ter o entendimento do que você quer que o vendedor faça. Eu quero que ele venda, mas não é assim. Ok? O processo comercial não se dá só por exemplo, uma atividade essencialmente que é vender. Você vai ter que quebrar ela em etapas. Perfeito? Então, às vezes, aquele vendedor, aquela pessoa que vai trabalhar para venda, ela não vai fechar um contrato. Pode ser um pré-vendedor. Sendo um pré-vendedor, ele pode ser alguém que aborda clientes que nunca tiveram contato com você, alguém que faça prospecção fria, um BDR, ou um SDR que qualifica uma demanda que você vai gerar. Então, entenda o que você quer e o quanto de energia o vendedor precisa colocar naquilo que você está orientando ele. Qual que é o seu momento? Ok? Qual que é o momento da sua empresa? Esse é um entendimento, é tipo um treinador de futebol. Eu vou ter que montar. Talvez, cara, você tá lá ganhando o jogo de 3-0, você tem um baita de um atacante que ele é um ótimo jogador. Só que naquele momento do jogo, você vai sacar ele. Por quê? Porque agora eu tenho que me defender, por exemplo. Né? Tirar o Soares. Tirar o Soares. Tipo, o Renato Gaúcho tira o Soares e põe outro lá, o Jeromel. Jeromel na zaga. Né? Na zaga, por exemplo. Esse é um entendimento de montar o time. Perfeito? O que eu preciso naquele momento. Por quê? Porque aí você começa a entender o seu setor comercial. É uma empresa, a empresa como um todo, mas como uma linha de montagem, cara. Né? Só que assim, às vezes no começo você tem só o vendedor. Então, quais são as atividades que ele tem que ocupar em cada parte do dia, ou de acordo com o momento, com as oportunidades que vão surgir, você começa a organizar o tempo. Vou te dar um exemplo, Léo, bem claro. Por exemplo, te dar um exemplo, por exemplo, ficou redundante, né? Uma questão do dia a dia. Tá? Você vai lá e diz para o contratou um comercial, só que parte do tempo dele é prospectar clientes. Não tem lead. Ele é também seu vendedor e ele mesmo prospecta as suas próprias oportunidades. Quase que um PAP, né? Isso. Vamos supor que ele chega pela manhã na segunda-feira e numa segunda-feira ele, cara, vai lá e liga para alguns clientes. Na outra segunda-feira ele chega mais tarde porque ele agendou uma reunião na segunda-feira pela manhã. Na outra segunda-feira ele vai lá e começa a organizar uma proposta, um tempo de proposta comercial. Na outra segunda-feira, cara, ele vai lá e faz uma reunião de venda com você. Todas essas atividades são importantes. Só que o que aconteceu aqui? Ele está quebrando uma rotina. Então, dificilmente ele vai conseguir replicar o mesmo volume de atividades, cara, porque não está claro o que precisa ser feito. Agora, quando você, como gestor, chega, olha, Léo, ou Gui, segunda-feira pela manhã, ou nas 2 primeiras horas depois da nossa reunião, a gente vai montar a sua lista, você vai montar a sua lista de contatos, usando essa ferramenta,
nesse tempo aqui e vai fazer a qualificação desses contatos, que são os leads que você vai trabalhar na semana. O resto da semana não pensamos mais em qualificação e nem em geração de lista, é só nesse período, beleza? Então não marca reunião aqui comercial, não faz nenhuma outra atividade, esse período é separado para isso. Você está ensinando ele a pensar como uma linha de montagem e ele vai conseguir se tornar muito mais produtivo. Porque senão, aleatoriamente, ele vai pensar em construir isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E aquilo vai roubar energia, porque ele vai trabalhar sob demanda. Ele vai trabalhar na urgência e não naquilo que é prioridade. Então, quando você constrói um time, Léo, você precisa fazer o time, fazer as pessoas enxergarem que sim, elas vão fazer atividades diferentes. Só que essas atividades diferentes precisam ser coordenadas para que haja previsibilidade. Sempre sabendo que tem a exceção. Vamos supor que segunda é o dia da lista. Mas, cara, na segunda-feira, ligou um cliente 8h30 da manhã, que você falou com ele na sexta e disse, cara, quero pagar, qual que é teu Pix? Você não vai dizer, deixa eu acabar a minha lista aqui. Então, não, meu Pix está aqui, pago tal, e depois você volta. Sempre vai ter exceção, ok? Agora, é para ser uma exceção, não é para ser uma regra. Então, ter essa visão, selecionar boas ferramentas, organizar em atividades aquilo que precisa ser feito para venda e orientar o time para que o time replique essas atividades, para mim é o maior talento, não é um talento, né? Porque isso já viria, mas é o ponto mais forte, a maior habilidade de um líder, cara, é isso. É saber olhar para a mão de obra que ele tem lá e adequar ela dentro de um processo para que a pessoa possa produzir. Isso para mim me encanta, cara. Então quando você pega uma pessoa que ele chega lá e vê um vendedor dele, pô, o cara não tá performando, porque ele olha e vê que às vezes o processo, porque aquele cara tem que dar uma modelada, uma ajustada, ele vai lá, ensina, corrige. Ah, não tô conseguindo prestar atenção, cara. Tá, então vamos trocar você aqui de lugar, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos organizar aqui a tua agenda, pô, a tua área de trabalho, o teu drive, né? Vamos fazer pra você, talvez tenha que fazer uma ligação direto aqui e tal. Pô, isso pra mim é primoroso, cara. Né? E daí o papel do líder, que você acaba fazendo num segundo estágio da empresa quando os negócios começam a acontecer, você contrata mais pessoas. Né?